O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos lendo pela última vez nesse ano litúrgico o Evangelho segundo São Marcos, porque domingo que vem é Cristo Rei, depois já começa o Advento, o novo ano litúrgico, onde nós vamos escutar o Evangelho segundo São Lucas. E sempre no final do ano litúrgico a igreja nos faz escutar os discursos de Cristo sobre o fim dos tempos. Aqui queria começar a refletir sobre isso, falando sobre essa menção que Jesus faz do sol, da lua e das estrelas. Ela tem uma relação com o relato do Gênesis. O relato do Gênesis tem um detalhe muito interessante, porque no primeiro dia Deus diz: faça-se a luz, e separa a luz das trevas. Mas os luzeiros que ele vai colocar no firmamento, eles só são mencionados no 4º dia. E ali não é dito o nome de nenhuma estrela, nem sequer o nome do sol e da lua. Diz, Deus colocou alguns luzeiros no céu, colocou também um luzeiro grande para iluminar o dia e outro um pouquinho menor para iluminar a noite. Por que o Gênesis fazia essa distinção entre a luz e depois os elementos do sol, da lua, das estrelas? E por que ele coloca as coisas dessa maneira? Porque o Gênesis, irmãos e irmãs, é todo um manifesto anti-idolátrico, anti-pagão. Israel, como está escrito no Deuteronômio, se separava dos outros povos adoradores de estrelas. Então, as estrelas eram tidas como deuses. A gente ainda tem um resquício disso na astrologia, né? Toda pessoa que acha que os astros definiram a sua personalidade ou o seu destino, está considerando que eles têm uma virtude divina. Por isso que o recurso da astrologia, conforme a doutrina da igreja, é pecado contra o primeiro mandamento, porque é pecado de idolatria. Então, a gente ainda tem o resquício desse antigo paganismo babilônico que via nos astros do céu os deuses. E a narrativa do Gênesis, ela dá um lugar pequeno para eles. Diz que são enfeites que Deus colocou no céu, que pendurou na abóbada do céu, que os antigos achavam que era uma espécie de cúpula, né? E ali Deus colocou como umas lampadinhas ali penduradas para iluminar o dia e a noite. E assim aquele céu é despovoado daqueles deuses terríveis,
e se respira um ar puro. Deus é um só e tudo mais são criaturas. Nós não temos que nos sentir aterrorizados pelas lutas e os embates entre os deuses, como faziam os antigos pagãos, que ficavam dizendo, se eu me coloco debaixo da proteção de um dos deuses, aí o outro que é inimigo dele, que está de mal com ele, vai me fazer mal. Os grandes clássicos da antiguidade, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, estão cheios dessas brigas dos deuses que os homens acabam pagando. Então, o Gênesis nos limpa o céu, o firmamento, daquela multidão de deuses e diz, isso aqui são só umas lampadinhas, não se preocupem demais com elas. E todos os profetas, principalmente os últimos profetas, como Amós, os profetas chamados apocalípticos, eles, quando falam do fim dos tempos, e usam aquela expressão para designar o dia em que se completa o plano de Deus, chamam o dia do Senhor, eles sempre falam dessa comoção cósmica, a queda, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas. O livro do Apocalipse também vai usar essa mesma linguagem. E essa linguagem, irmãos e irmãs, não serve para nos apavorar. Pelo contrário, nos serve para dar esperança. Quando uma vez dei um curso sobre Apocalipse para um grupo de leigos, eu comecei explicando que o livro do Apocalipse era um livro escrito para dar esperança para os primeiros cristãos. Aí me disseram, que horror, padre, como é que um livro desse pode dar esperança para alguém? Um livro cheio de monstros, de dragões, de serpentes, de 7 cabeças, de anjos derramando cálices da ira de Deus, fogo e enxofre caindo do céu, doenças, pestes, guerras, etc. E, na verdade, é um livro que traz esperança porque diz, tudo isso passa e a palavra de Cristo, ela fica e permanece. Então a gente não tem que ter medo dos poderes desse mundo, porque eles passam. O cristão que tem medo dos poderes desse mundo acaba fazendo acordo com os poderes desse mundo e acaba traindo a sua vocação cristã. Por isso ele precisa estar olhando sempre para o final dos tempos, a vitória definitiva de Cristo. E é tão bonito que os cristãos, quando quiseram dar um nome para o dia em que celebram a ressurreição de Cristo, o dia em que se reúnem para celebrarem a Eucaristia, que é justamente a visão dessa vitória final de Cristo, usaram o nome que os profetas davam para esse dia, o dia do Senhor. Daí vem a palavra domingo, Dominica Dies, o dia do Senhor. Então, o que Cristo faz aqui nesse Evangelho, e o que os escritos apocalípticos da Bíblia fazem, é nos abrir a cortina para a gente olhar o banquete final, a vitória final de Cristo, o banquete das núpcias do Cordeiro, imolado e ressuscitado e glorioso, por cima de todos os poderes da história. Quando Jesus pronunciou esse discurso sobre o fim dos tempos, esse discurso começa com um elogio que os discípulos fazem ao templo de Jerusalém. Olha, vejam que grande templo, que pedras bonitas, que ofertas votivas lindas, quanto ouro, quantos enfeites. E Jesus diz, olha, isso aqui não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra, de tudo isso aqui, vai ser tudo destruído. E o templo para eles era a coisa mais sólida e mais imortal, mais indestrutível que eles podiam imaginar. Aí a sinagoga de Israel expulsa os cristãos se tornam excomungados, se tornam não judeus.
começam a ser perseguidos pelo Império Romano, aquele império que tinha dominado o mundo inteiro. E aí João escreve o seu Apocalipse para dizer, isso aqui vai ser derrotado. Cristo já venceu tudo isso aqui, não se preocupem. Aí aquele império romano, pagão, tão poderoso, que matou tantos cristãos, que martirizou tantos cristãos, acaba dando lugar a um império romano cristão. E os cristãos acham, agora sim, esse império vai ficar para sempre, porque agora ele é cristão. Aí vêm os bárbaros e destroem aquele império romano. E aí os cristãos se escandalizam de novo, e vem Santo Agostinho e escreve o seu livro, A Cidade de Deus, para nos dizer, olha, não confundam as coisas. Nós somos de uma outra cidade, a cidade da qual nós cristãos somos cidadãos, essa não pode ser destruída. Então, não olhem para as cidades dos homens pensando que é a cidade de Deus. Porque as cidades dos homens são destruídas e a de Deus nunca. Aí vem aquela onda de bárbaros que se convertem não ao cristianismo católico, mas ao arianismo, que era uma doutrina diferente sobre Cristo, que dizia que Cristo era apenas uma criatura. E todos acham que o cristianismo católico vai desaparecer. Aí acontece o batismo de um rei pagão, o rei da França, o rei Clovis. E com o batismo de Clovis começa a Idade Média cristã, católica. Aí muitos anos mais tarde, essa mesma França, que a igreja chamava a nossa filha primogênita, a filha querida da igreja, vai fazer a revolução, vai matar milhares de padres, de bispos, de freiras, vai pilhar igrejas, mosteiros, vai declarar abolida a religião na França e vai instituir o culto a Deus, a razão, na Revolução Francesa. Mas isso também acaba passando. Aí vem um tirano, Napoleão, que aprisiona o Papa Pio VII e diz, se o Papa não me reconhecer como chefe dele, eu destruo a Igreja Católica. E aí o secretário de Pio VII diz, não fala bobagem, nós com a nossa hipocrisia, nossos pecados, as nossas incoerências, estamos tentando destruir a igreja por dentro há quase 2000 anos e não conseguimos. Como é que você vai conseguir? Já tivemos bispos corruptos, papas devassos, materialistas, padres fazendo todo tipo de pecados, bagunças, brigas no papado. Teve uma época que existiam 4 homens dizendo ao mesmo tempo que eram o verdadeiro Papa, e ninguém sabia quem era o Papa, os antipapas. Enfim, e aí ele dizia, como é que você, Napoleão, com o teu exércitozinho, vai querer destruir a Igreja Católica? A gente já tentou destruir ela por dentro e não conseguiu. Aí Napoleão cai também, vai para uma ilha perdida no Atlântico, a ilha de Santa Helena, e o Papa Pio VII, que foi aprisionado e torturado por ele, manda o seu próprio capelão pessoal para ir ser diretor espiritual e confessor do Napoleão, que acaba morrendo santamente com todos os sacramentos, convertido à fé católica. E aqui a gente podia acrescentar uma lista enorme de pessoas que combateram a igreja, que até hoje são ícones do combate à igreja, mas que no final da vida acabaram se voltando para Cristo, e Cristo teve a palavra final e a vitória final. E depois, quantos impérios, na época do século XIX, aquelas sociedades secretas
carbonários, maçonaria, alta venda, etc., disseram, vamos tirar os territórios da igreja que ela tem na Itália, e aí a igreja católica vai desaparecer. E aí fizeram isso no pontificado de Pio IX, e quando Pio IX morreu, proclamaram e festejaram a morte do Papa Pio último, porque acreditavam que aquele ia ser o último Papa da história. E a gente estava ali no século XIX, e a igreja não só não morreu, mas se tornou muito mais forte, sem aquele peso do governo daqueles territórios todos, né? Aí vieram os totalitarismos do século XX, o terceiro Reich, que dizia que ia durar 1000 anos, durou umas poucas décadas, com seus ritos pagãos germânicos, né? Veio o grande Império Soviético com seu ateísmo oficial, que dominou metade do planeta, e muitos de nós aqui vimos com os nossos próprios olhos aquele enorme império tão poderoso, tão imutável, né, cair como um castelo de cartas. Em poucos meses, em poucos anos já não existia mais nada daquilo. Então, a gente vai vendo na história todos aqueles que se levantam contra Cristo desaparecendo, e a palavra de Cristo, que parece tão pequena, tão frágil, vai adiante na história. Me lembrando agora da queda desses regimes, tinha aquela famosa inscrição no Muro de Berlim, Deus morreu, assinado Nietzsche, né? Aí vem um engraçadinho e pichou embaixo, Nietzsche morreu, assinado Deus, né? Então, todos aqueles, assim como aqueles regimes caem, o nosso niilismo, o nosso relativismo e o nosso pós-modernismo e todas as nossas modas vão acabando também. E se a gente não olha para a história com esse olhar de Cristo e da sua palavra que não passa, a gente pode se sentir amedrontado por todas essas coisas, achar que elas podem engolir aquilo que é de Deus. Por isso, toda a literatura apocalíptica, os discursos de Cristo sobre o fim do mundo, o próprio livro do Apocalipse, são livros que nos dão esperança, que nos mostram, depois de tudo, o que fica? Fica a vitória de Cristo, fica o banquete eterno do Cordeiro que foi imolado, mas que está de pé, vivo, ressuscitado e glorioso. Em cada missa nós somos testemunhas disso, porque nós participamos desse banquete. Que esse banquete nos reafirme a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.